Hoje eu vou começar o vídeo lendo um trecho que eu escrevi aqui no meu roteiro, que eu achei que ficou simples, mas eu achei que ficou legal. Então eu gostaria de ler para vocês na íntegra, ao invés de eu ficar aqui gaguejando e dando minhas pausas pensando no que eu vou dizer. Então vamos lá. Ó, quando nós falamos sobre paternidade, algumas palavras vêm à nossa mente de imediato, como o amor, o exemplo, a educação, o companheirismo, dentre outras palavras ou sentimentos. Eu sei que existem inúmeros relatos aqui na internet de educadores, psicólogos e outros pais. Porém, eu estou aqui para documentar a minha experiência e eu espero que ajude alguém de alguma forma. Bom, ontem eu fiz um vídeo falando somente sobre os erros que eu cometi com os meus filhos. Claro que tiveram outros erros que eu cometi, mas eu quis citar apenas aqueles três porque foram erros, posso até usar a palavra foram erros crassos, né? Erros que eu poderia ter evitado facilmente, até se eu tivesse um pouco mais de controle emocional. Então, eu fiz questão de falar sobre aqueles erros para ajudar vocês, pais, a evitá-los. Porque, como eu disse agora há pouco, são erros que são imperdoáveis, são erros que depois vão te fazer muito mal e não há necessidade de você cometê-los. Eu já cometi para vocês, então vocês não precisam fazer isso não. Bom, e hoje eu darei então continuidade, vou falar sobre o que eu acredito que eu acertei na educação deles até agora. Até agora porque meu filho mais velho tem 10 anos e a minha filha tem 7. Então eu ainda tenho uma estrada a percorrer bem longa. Como diz a minha mãe, os meus filhos, eles serão meus filhotinhos até o dia que eu morrer. Então, não adianta eu, por exemplo, aqui com a minha barba branca, sempre quando eu encontro minha mãe, ela me trata como se eu tivesse 10 anos. Então a gente vai ser sempre o filhinho da mamãe e do papai. Mas eu quero reforçar novamente para vocês que toda essa avaliação, ela é baseada na minha experiência, tá? E no resultado que eu percebi no meu dia a dia. Então não tem uma receita de bolo, né? E nem tem validação psicológica, científica, neurológica, de psicólogo, nada disso. É apenas o depoimento da minha vida, nada mais do que isso, né? Que é o que eu me propus a fazer aqui nesses 100 vídeos e 100 dias, tá? Eu vou começar falando um pouco sobre a gratidão. Eu vou começar falando agora sobre a gratidão. O que acontece? Todas as vezes que eu saio com os meus filhos, e saio sozinho também, mas todas as vezes que eu saio e vou para algum lugar, eu sempre procuro respeitar, valorizar e agradecer aqueles que me servem. Então, vou dar o exemplo. Quando eu vou num restaurante, ah, eu procuro sempre agradecer o garçom, a garçonete, todas as vezes que eles vão à minha mesa para fazer alguma coisa. Então, quando eles chegam para pegar o pedido, eu faço o pedido, eu agradeço. Depois eles vêm trazer os talheres, eu agradeço de novo. E assim vai. Não vou me prolongar nisso, né? E eu fico maluco. Você quer me ver doente se eu vejo alguém tratando essas pessoas mal? Se eu vejo alguém não agradecendo ou desdenhando, e até em muitos casos, nem olhando no rosto da pessoa para conversar e fazer o seu pedido. Isso me deixa assim, furioso, furioso. Então, o que eu sempre oriento meus filhos,
Quando chega o garçom à mesa, e não na parte do pedido, porque na parte do pedido normalmente nós conversamos antes do garçom chegar, fazemos a nossa escolha e eu sou o porta-voz ali dos pedidos. Mas quando o garçom ele começa a trazer os talheres, começa a trazer lá os copos, e a comida, eu faço questão que os meus filhos agradeçam quando chega a vez deles. E isso para mim é fundamental. Muitas vezes eu procuro até perguntar o nome das pessoas que estão me servindo e para agradecê-los nominalmente. E eu faço isso com todos. Eu faço isso com o garçom, com a garçonete, eu faço isso com o manobrista, eu faço isso com o frentista, ou seja, todas aquelas pessoas que estão ali batalhando, que estão ali dando o seu melhor para me atender, eu agradeço. Eu sempre agradeço. E eu faço questão que meus filhos façam isso também. E hoje eles fazem. Então eu posso dizer aí que nesse quesito eu tirei nota 10. Tô até vendo aqui o locutor do carnaval lá. Quesito gratidão, nota 10. Isso eu posso. Ai, ai, que bobagem. Isso eu posso garantir. Outro ponto que eu levo bastante em consideração e o que eu passei para os meus filhos é o respeito aos mais velhos. Eu sinto que esse respeito aos mais velhos ele tem diminuído ao longo dos anos. E para mim ele é um pouco preocupante. Eu vou usar o termo preocupante. Ele é um pouco preocupante. Por quê? Como eu já disse nos vídeos anteriores, eu sou neto de japoneses. Então, meu avô e a minha avó, eles vieram em navios para o Brasil. Eles se conheceram aqui, tá? Mas cada um veio no seu tempo, veio pro Brasil aqui de navio. Então, eu sou neto de japoneses. E quando eu era criança, minha mãe e meu pai, eles trabalhavam fora. Então eu sempre ficava com os meus avós paternos. Então eu ficava sempre na casa deles lá. E a minha avó, ela amarrava, ela fazia uma amarração com um lençol para me deixar nas costas dela, enquanto ela fazia todo o trabalho de casa. E os meus avós paternos, eles tiveram bastante filhos, eles tiveram 11 filhos. Então, e eles chegaram aqui de navios, pobres, né? A gente pode contar um pouco a história da chegada dos japoneses em outro vídeo. Mas então eles sempre tiveram aquele racionamento de alimento, então nunca passaram fome, graças a Deus, todos eles tiveram comida farta, né? Mas sempre era aquela comida contadinha. Então eu, por exemplo, eu adoro o daikon. O daikon é tipo um nabo em conserva. E aí o que que acontece? Ele vinha assim um pedaço inteiro, né? E a minha avó então ela fatiava. E como eu gostava muito, eu assaltava a geladeira. Eu ia lá, assaltava a geladeira e eu comia o maior número de pedaços que eu pudesse comer. Só que ela um dia me flagrou, né? E ela explicou a história, falou: "Olha, você não pode fazer isso. Eu sei que você gosta muito. E a avó em japonês é bachan. Então ela falava: eu sei que você gosta muito. A bachan vai fazer de tudo sempre para ter esse daikon aqui para você. Mas o máximo que você pode comer são 2 pedaços,
Porque você tem os seus tios, você tem os seus primos, você tem aqui o Bachan, você tem o Dichan. Então você tem outras pessoas que convivem com você que também precisam desse alimento. E eu lembro ela me contando essa história e eu entendendo, falando, não, ó, tá bom, Bachan, próxima vez eu vou comer só dois. Ah, e como da cultura japonesa, né, eles não brincavam muito com a gente, mas tinham muito carinho, assim, eram muito carinhosos comigo, eram muito carinhosos com meus irmãos, com as minhas irmãs e tal. Mas a cultura japonesa, ela tem essas situações. Então eu tenho um outro exemplo lá do meu Ji-chan, que ele tinha lá no quarto deles, ele tinha uma escrivaninha, era um escritório dele. E ele era muito metódico e muito organizado. Então, o que que nós netos fazíamos para perturbá-lo? Ele gostava sempre de deixar duas canetas e uma lapiseira, uma caneta azul, uma vermelha e uma lapiseira, uma do lado da outra e sempre na mesma posição. Então, às vezes a gente trocava as canetas e a lapiseira de posição, ou então a gente só mexia ela um pouquinho. Então, por exemplo, ela tá assim nessa posição, a gente virava ela assim, ó. E ele, quando chegava na escrivaninha dele, ele já começava: Quem foi que mexeu aqui na minha escrivaninha? Eu já falei para não mexer aqui. Então ele era muito metódico, ele sabia milimetricamente aonde que estavam as coisinhas dele lá. Ah, mas quando ele falava alguma coisa, era todo mundo quieto. Ele falava, vai lá para brincar, todo mundo ia brincar, podia brincar. Eles moravam numa casa e tinha um quintal bem grande assim. Então a gente ia lá, a gente podia brincar, mas quando era de castigo, era de castigo. Todo mundo sentava no sofá da sala. A sala era como se fosse um corredor e tinha sofá dos dois lados, assim. Então, quando era de castigo, era cada neto sentado num lado do sofá lá, e sem televisão, sem nada, e não podia conversar. Então eu aprendi a respeitar sempre os mais velhos quando eu era criança e principalmente com os meus avós japoneses. E eu carrego isso comigo. Então até a minha esposa brinca que eu me dou bem com os velhinhos. Porque sempre quando eu sento para conversar com eles, eu pergunto, quero saber da história, quero saber o que que eles viveram e eu acho essa experiência muito bacana, muito legal. Então eu passo isso para os meus filhos, né? Eu passo isso para os meus filhos. Então, diferente dos meus avós paternos, a minha mãe e a minha sogra, elas brincam bastante. A minha sogra, então, brinca muito com os meus filhos. E, de certa forma, na cabecinha deles, eh, ela perde um pouco a autoridade, porque como ela brinca muito de igual para igual, joga bola, e brinca de pega-pega, e brinca de esconde-esconde, e faz tudo quanto é tipo de brincadeira que vocês possam imaginar, e claro, dentro da limitação física dela. Então, às vezes, as crianças a tratam como uma amiga, né? E eu sempre estou alertando, sempre. Olha, a vovó brinca com vocês, mas ela é a avó de vocês. Ela é a mais velha, então vocês respeitem a sua avó. Aí eu falo, prestem atenção como eu converso com a avó de vocês, prestem atenção como eu trato a avó de vocês, o cuidado. Então, isso eu repasso e eles sabem. Quando eles estão próximos de pessoas mais velhas, eles já sabem o que precisam fazer. E eles fazem direitinho. Então, para mim, educação e respeito aos mais velhos são inegociáveis também. Não tem, não tem mais ou menos não. Tem que fazer. E eu deixei um último fator aqui para conversar com vocês, que para mim, é o que eu considero mais importante. Para mim, honestidade ela não é uma qualidade, ela é uma obrigação de todos nós. E eu sei que mesmo a gente explicando, conversando, às vezes lendo um livro de história infantil, e aí a gente traz esse tema para os nossos filhos, eu percebo que quando a gente
Se a gente fizer um discurso e na prática, né, no dia a dia, a gente usar, não fazer valer aquele discurso, os nossos filhos observam, eles observam. Então tem aquela frase já manjada lá, né, que a conversa orienta, mas o exemplo arrasta. Então eu acredito que essa frase ela é muito relevante na criação dos filhos. Eu tenho dois exemplos sobre essa frase, fugindo um pouco do tema aqui da honestidade. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós treinamos, nós vamos à academia todos os dias. O meu filho, ele pede para treinar desde os 8 anos de idade. A gente ainda não o colocou numa academia ou num crossfit infantil, que eu sei que hoje, né, tem lá os exercícios que são adequados às crianças. Mas ele pede para ir para academia desde os 8 anos de idade. E a minha filha, hoje com 7, vira e mexe, ela vem, faz o músculo, ela vem aqui, deita no chão, começa a fazer abdominal. Então a gente sabe que eles acompanham a nossa vida esportiva e eles têm vontade de fazer igual. Com relação à honestidade, o que eu acredito que a questão do exemplo, você não precisa simular nenhum acontecimento assim. Basta você ficar atento no seu dia a dia e atuar honestamente quando surgir a oportunidade. Então eu vou contar uma passagem para vocês aqui que aconteceu comigo no ano passado e foi com meu filho. Era um sábado ou um domingo. Era um domingo de manhã. Eu então chamei meu filho para ir comigo na padaria, para a gente preparar o café da manhã para as meninas. Então de vez em quando a gente faz isso. Então nós fomos lá na padaria, nós compramos o pão francês, nós compramos o pão de queijo, nós compramos mussarela, compramos um leite, 1 litro de leite e compramos um panetone. Devia ser uma época próxima do Natal aí, né? Acho que era uma próxima do Natal. Natal do ano passado. E nós compramos um panetone. E nesse dia, a padaria estava muito cheia. A gente acabou escolhendo a melhor padaria da cidade, ela sempre está cheia. Mas esse dia especificamente, aí eu lembro que estava muito cheio. Então foi difícil para pegar as coisas, a fila do caixa ela também demorou um pouco. Então a gente fica lá conversando, aquela velha máxima, não mexe nisso, não põe a mão naquilo, não pede nada, e assim vai. Bom, como a fila estava muito grande do caixa, a padaria estava muito cheia, eu percebi que as meninas do caixa lá, elas estavam tentando fazer o melhor, atendendo, estava tentando passar as compras tudo muito rápido para zerar a fila, né? Para diminuir a fila, para elas conseguirem atender todo mundo o mais rápido possível para os clientes não ficarem insatisfeitos. E aí chegou a minha vez, a moça do caixa ela passou todas as compras e ela deu o valor total. Quando ela me falou o valor total, eu percebi na hora que ela não tinha passado um item e que provavelmente o item era o panetone, que era o item mais caro da minha compra. Então eu cheguei para ela e imediatamente falei: ó, esse valor tá errado. Eu acredito que você não tenha passado o panetone. Aí ela olhou lá no visor, ela falou: puxa, é mesmo. Ai, moço, tá uma correria aqui, não sei o que. Ó, muito obrigada, viu, por você ter me avisado. Eu passei, eu só dei um sorriso, passei meu cartão e a gente foi embora. No meio do caminho, meu filho chegou e falou: ô pai, por que que você avisou aquela moça que ela não tinha passado o panetone? Aí eu ganhei o dia. Aí aquele dia eu falei, cara, eu acertei. E eu expliquei pra ele, né? Como vocês já podem imaginar, com relação à honestidade. Eu falei, ó, filho, tudo que a gente for comprar e a pessoa ela errou, ela não errou né? Se ela errar para mais ou para menos, a gente tem que conversar. A gente tem que falar para ela o que aconteceu. A gente não pode simplesmente aceitar, né? E eu falei para ele. E outra coisa, né? Assim, você vai levar um produto sem pagar? Você acha certo levar um produto sem pagar? Então ele falou, mas ainda assim ele falou: caramba, pai.
como você é um cara legal, meu. Porque eu acho que se fosse outra pessoa ia deixar passar. Aí eu falei pra ele, não, filho. Outra pessoa ia fazer o mesmo que eu fiz, que é o certo a se fazer. Assim, isso não é uma virtude minha, não é uma qualidade minha, é o certo a se fazer. Eu tenho certeza que a outra pessoa que acontecesse isso também faria igual. E ele, então, assim, naquele momento, você percebe o orgulho do teu filho em ter o pai, assim, certinho, né? Honesto e tal. E aí eu falei, contei a história pra minha esposa, né? Aí minha esposa falou, puta aí, tá vendo? A gente conversa, fala, e eles ainda assim, acho que eles têm dúvida, né? E quando eles enxergam, quando eles presenciam, assim, uma situação onde a gente faz o certo, aquilo grava na cabeça deles de tal forma que fica, né? Que fica. Então, eu acredito que com esse, com esse exemplo, ele vai carregar pro resto da vida dele. Ainda não aconteceu de novo, né? Porque não é algo rotineiro de se acontecer, mas eu acredito que ele vai levar para a vida. Bom, então esse daí são alguns acertos que eu acredito que eu tenha feito. Obviamente, igual os erros, eu tenho certeza que outros acertos também já ocorreram. Mas eu gostaria de compartilhar esses três aqui porque me marcaram de certa forma nessa trajetória aí de 10 anos como pai, elas me marcaram positivamente na educação dos meus filhos, tá bom? Bom, então amanhã eu volto com mais um vídeo para nós. Valeu!